Peguei, né, escolhi como versículo de referência Colossenses capítulo 4, verso 6, que diz assim: que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. A parábola de hoje, o poder das palavras. Certo dia, um rei muito poderoso teve um sonho, e nesse sonho ele perdia os dentes um por um, até ficar desdentado na parte da frente da boca. Ao acordar, imediatamente o rei manda chamar um sábio para saber qual o significado desse sonho. Ao relatar o sonho para o sábio, o homem logo interpreta o sonho e diz assim: Majestade, o Senhor irá perder todos os seus parentes mais íntimos, pois eles irão morrer, pois assim como seus dentes no sonho cairão um por um. O rei ficou enfurecido. Manda o sábio para a forca para morrer pelo que ele disse. E logo em seguida o rei manda chamar um ancião para que possa interpretar o seu sonho. Da mesma forma, o rei conta o que sonhou e o ancião interpreta com muita precisão. E diz assim: Majestade, que coisa boa! Salve o rei! O Senhor irá viver mais do que os seus parentes. Uau! O rei, contente com o que havia ouvido, encheu aquele homem de honras, terras e títulos e preparou um banquete para comemorar tal notícia. O que a gente aprende com essa história? Que a gente precisa ter cuidado com a forma que a gente conta algo. Você percebeu que um contou de uma forma e o outro contou a mesma revelação do sonho de uma outra forma, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Relembrando aqui minhas aulas de português da escola. Quando a gente vai escolher palavras para poder falar sobre algo, sobre algum assunto, a gente usa muito o eufemismo. O que é o eufemismo? É uma figura de linguagem para tornar um enunciado mais brando ou agradável e menos agressivo. Por exemplo, tem pessoas que chegam e dizem assim: fulano morreu. Nossa, dói ouvir. É grosseiro, né? Mas a outra pessoa chega assim: fulano foi morar com Jesus. Qual é a melhor forma de falar que você sentiu? O fulano morreu? Ou o fulano foi morar com Jesus? Ou o fulano está na eternidade? O fulano descansou. Então, essa forma de falar, de procurar as melhores palavras, né? A gente chama de eufemismo. É uma figura de linguagem. E é bastante utilizada em contextos que exigem moderação, ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos, por meio de termos mais suaves, né? E menos provocantes. E esse recurso estilístico, né? É constantemente associado à polidez. Forma de falar mesmo, né? Utilizado para substituir uma palavra, um termo, um tabu, um conteúdo delicado, chocante. Ele atenua o seu sentido. Sabe? Você precisa ter cuidado com as palavras. Não sabemos como é que o outro está, né? Para receber certa notícia, ele pode estar emocionalmente alterado. E se você falar de uma forma rude, grosseira, você pode piorar as coisas. Tem um versículo da Bíblia que diz lá em Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Entenda, a maneira branda de falar irá aplacar o sentimento e de acordo, né, com a palavra de Deus, vai desviar o seu furor. Por outro lado, uma palavra dura irá suscitar a ira. Portanto, precisamos aprender a ter sabedoria no falar. Não é o que você fala, e sim como você fala.
Não é o que você fala, e sim como fala que incomoda. Entende? Para finalizar, as palavras elas podem moldar a construção de um processo educacional. Muitos líderes, muitas pessoas, eu não estou falando de chefe, chefe é uma coisa. Líder é aquele que escolhe as palavras para falar com o seu colaborador. Ele sabe usar a palavra da melhor forma. Ele consegue muito mais sabendo se expressar. Ele consegue muito mais influenciar. Isso eu estou falando na área de trabalho, né? Em casa, um pai com a mãe da mesma forma, com o filho, né? A mãe ou o pai com o filho da mesma forma, né? Existem formas de dizer não. Existem formas de educar, que o filho vai entender que é um não, mas não vai ser grosseiro. Ali o pai está usando o eufemismo, né? A mãe também. Eu gosto muito de saber usar as palavras para pedir algo, para falar com alguém. Eu não sei como aquela pessoa tá, né? Naquele dia. Eu preciso me colocar no lugar dela, sabe? Na maioria das vezes, não se mede o impacto que uma palavra pode ter. Tem uma sabedoria aí de um pensador que ele fala assim: o que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa, diga a você mesmo, né? Se você vai dar notícia ou vai falar com alguém alguma coisa, se olhe no espelho e fale para você mesmo. Você gostaria de ouvir dessa forma? Se sim, segue adiante. Se você achou grosseiro, para e procura as melhores palavras. Você quer que eu repita o nosso versículo que eu usei de referência hoje? Colossenses capítulo 4, verso 6. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como responder a cada pessoa, né? Eu amei essa parábola de hoje que o ouvinte Everson me enviou por e-mail. Por sinal, se você tiver alguma parábola, não envia por Instagram, envia por e-mail. liviateconta@gmail.com, que eu vou amar receber e contar aqui. Atenção na forma de responder, hein? Saiba que palavra tem poder. Que você pense nisso. E que você tenha um lindo dia!